E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, finalmente com a continuação de Desenho 3. Já estou com o Photoshop aberto e o objetivo dessa aula é falar brevemente para vocês o que a gente vai fazer daqui para frente, mas já mostrando alguns exemplos. No nosso último encontro, que foi um encontro ao vivo, eu falei um pouquinho de como eu pretendo continuar a disciplina, falei um pouco sobre tópicos de avaliação. Hoje eu quero entrar um pouco mais a fundo com relação ao que vocês vão ver em termos conceituais. Apesar de eu estar com o Photoshop aberto, com uma ferramenta, o foco não é a ferramenta em si. Até porque vocês já usam também outras ferramentas, né? O objetivo não é a gente trabalhar tanto dentro da ferramenta. Mas como foi uma solicitação de vocês, eu pretendo retomar alguns conceitos para a utilização, para quem está um pouquinho enferrujado no Photoshop, no Illustrator, né? E aí sim, a gente começar a produzir, beleza? Eu deixei aqui já alguns projetos, algumas peças, né, de pintura digital, até porque o objetivo principal dessa disciplina é a gente abordar o conceito de pintura digital e fotorrealismo. Quando eu falo sobre fotorrealismo, eu não estou dizendo que tudo que vocês vão produzir tem que se parecer com uma foto, tem que ter ampla realidade com relação ao contexto original. O que eu quero dizer é o seguinte: vamos analisar aspectos reais, características reais de objetos, de cenários, de pessoas, entender como isso funciona e de alguma maneira estilizar isso para os nossos projetos. Quando eu falo de um projeto estilizado, avaliem, por exemplo, o rosto dessa moça. O rosto dela tem características que não existem no ser humano. Eu, pelo menos, nunca conheci ninguém com esses olhos, com olhos roxos tão grandes, né, com esse delineado. Eu nunca vi um nariz dessa forma, bocas até podem se parecer, mas isso tudo é um conceito estilizado de produção. Só que, para produzir dessa forma, você tem que conhecer a anatomia. Não tem jeito, porque os esquemas de proporção que existem no sistema anatômico humano, eles devem ser mantidos minimamente para que o que você enxerga lembre um ser humano. Isso acontece também com uma paisagem como essa, né? Uma landscape. Aqui está tudo estilizado, a gente não enxerga assim no mundo real. Mas por que isso aqui lembra o mundo real? Quais são as características, os aspectos de proporção e simetria que foram colocados aqui que nos fazem lembrar do mundo real? Então isso tudo tem que ser avaliado, tá? O que me lembra uma nuvem? Eu tenho então uma porção aqui, ó, que faz com que, olhe, isso aqui realmente se parece com uma nuvem. Se eu olhar para o céu agora, as nuvens são assim? Não, eu nunca vi nuvens assim. Então, na verdade, elas me lembram o mundo real por conta das características que foram empregadas na peça. Isso acontece com os demais itens, né? O que me faz lembrar, né, pedras? Por que essas características fazem com que eu enxergue pedras? Por que isso aqui se parece com um tecido? Tudo que eu tenho aqui em termos de simetria, proporção, luz e sombra é um trabalho combinado que faz com que eu compreenda esse universo como sendo uma paisagem num dia ensolarado, num cenário no qual eu tenho pedras e eu tenho ali um conjunto de árvores que estão com sombras. Eu consigo enxergar de onde a luz vem nesse período do dia, até porque a coloração do azul no céu ali na parte superior esquerda é diferente da coloração do céu nessa seção e a luz tem essa direção. Então isso tudo são análises que nós fazemos primeiro no mundo real. Se você partir para o mundo irreal, que é esse mundo digital, você vai fazer uma análise que às vezes está sendo feita sobre um objeto que não reflete a realidade. Então analise o comportamento de luz, analise o comportamento de sombras, formas, proporções nos desenhos da vida real, tá? No que você enxerga com os seus olhos de real. Olha para uma árvore, olha para o céu, né? Vai ser uma viagem do caramba, mas é importante que vocês façam essa avaliação, porque é essa avaliação que vai criar um banco de dados visual real na mente de vocês para que vocês comecem a produzir. E como eu já comecei a falar de referências, é importante também que vocês tenham referências. O maior erro que o artista iniciante comete é tentar desenhar isso daqui sem uma referência, ou tentar desenhar isso tendo uma única referência. Então eu tenho que ter referência para pedras, para diversos tipos de pedras, até porque eu tenho que tentar entender no início de concepção que tipo de pedra eu preciso usar nesse cenário, tá? Se elas realmente casam com o cenário que eu estou fazendo, composições que tenham gramados,
ou toda essa parte verde, né, de gramíneas em geral, eu preciso trabalhar com biomas para entender que árvores se encaixam melhor aqui, que cenário é esse, que bioma no qual eu estou inserido. Então, se eu vou desenhar uma paisagem nórdica, que árvores se encaixam nesse ambiente? Que tipo de pedra que se encaixa? Nos períodos de dia, como é comum que as nuvens fiquem nesse cenário? Então tem uma série de aspectos a serem avaliados que vocês têm que prestar atenção e eles vêm lá do mundo real. Então um primeiro contato que a gente vai ter que ter aqui com o nosso processo artístico é criar um painel de referências. Aqui nós temos um painel de referências, né, já definido com uma série de estilos de artes distintos para a gente entender o que pode ser feito. Tem que produzir com esse grau de detalhamento? Não, gente, pelo amor de Deus. Esses artistas demoram um tempo para produzir artes como essa, eles já têm uma experiência muito grande, então muitas vezes isso é feito por equipes, não por um único artista, é feito de forma colaborativa. Então não tenham como objetivo produzir isso aqui de cara, mas tenham boas referências, conheçam novos artistas. Não tenham como referência um único artista, tenham ali um cartel de pessoas que vocês seguem, que tem estilos diferentes ou estilos próximos ao que você gosta, para que você consiga se identificar e encontrar boas referências, tá? Para isso tem várias redes aí como ArtStation, que hoje para mim é a mais famosa. Tem a rede da Adobe, a Behance, que tem muito trabalho bacana que é postado lá com relação à arte conceitual, arte para jogos. Então, gente, tem o Pinterest, tem imagem para tudo quanto é canto, né? Então, se vocês falarem, professor, não consigo encontrar boas referências, tem um problema aí, tá? Porque lugar para encontrar as boas referências existe, então a gente tem que buscar. Então, todos esses processos artísticos aqui estão em estilos distintos. Vocês têm que encontrar o estilo de vocês e tem que ter um bom cartel de referências e artistas que trabalham com esse tipo de arte. Eu deixei esses vários estilos aqui para que vocês tenham a consciência de que quando vocês forem trabalhar com as artes de vocês, com os projetos conceituais de vocês, não precisam produzir igualzinho eu vou estar produzindo. Eu tenho o meu estilo, o estilo que eu gosto, tá? Por exemplo, esse é um estilo que eu gosto pra caramba. Eu não tento buscar o realismo, e sim a estilização do conceito. Lembra alguma coisa real? Lembra um olho. Mas um olho é assim na vida real? Se eu olhar todos os aspectos anatômicos de um olho, é assim? Não, não é. Passa perto? Mais ou menos, mas lembra um olho. Essa é a ideia. E quando eu junto todo o meu conceito em termos de identidade visual, eu consigo chegar num produto agradável que me remete a características humanas, que me remete a características de um bioma em específico. Então isso tudo tem que ser considerado. Não é o estilo que vai estragar o seu processo artístico, tá? E sim escolhas erradas em termos de composição, em termos de utilização de uma ferramenta. Então isso tudo tem que estar muito bem casado. Outra dúvida que surge muito né, quando a gente está começando nesse universo e bate o olho nesse monte de coisa é: por onde eu começo? Desenhar, fazer um esboço, ok, beleza, já consigo. Tem que estudar anatomia primeiro? Eu tenho que estudar biomas primeiro? Eu estudo luz e sombra primeiro? Estudo perspectiva? Gente, são todos tópicos que andam juntos. Você tem que estar bem em todos. Não tem um pelo qual você vai ter que começar. Obviamente, o que você tem maiores deficiências vai te demandar maior tempo de estudo e é por aí que eu recomendo que vocês façam exercícios. Se você não lida bem com perspectiva, beleza, vá fazer exercícios que te forcem a trabalhar com perspectiva. Aí tem exercício pra caramba. E você tem que fazer, não tem jeito, pra melhorar, só fazendo. Eu não trabalho bem com mescla de cores e com composição de cores, eu não consigo escolher bem as cores e quando eu escolho eu também não consigo misturá-las. Ok, vamos ver na ferramenta como isso pode ser feito. Então tem vários quesitos aqui que não tem uma ordem obrigatória, pelo menos na minha opinião. Vocês têm que estar bem em todos esses conceitos minimamente, verificar quais desses tópicos vocês não estão bem e aí sim tentar evoluir. Eu garanto para vocês que se vocês praticarem, evoluir vocês vão, tá? Não tem como, gente. Praticou, vai evoluir. Os cuidados que a gente tem que tomar é para não criar vícios, tá? E isso eu vou tentar de alguma maneira ir abordando com vocês e passando procedimentos que facilitam esse conceito, essa concepção de arte e depois a manutenção dessa arte. Até porque ao longo do tempo a arte muda e você tem que ter ali um esquema mais dinâmico de trabalho que te facilite nessa mudança.
Então, a ferramenta é importante, seja qual for que vocês estiverem utilizando, tá utilizando Krita, tá utilizando Photoshop, Affinity Designer, sei lá, tem um monte por aí, né? Cada um de vocês já testou e já usou outras. Então, a ferramenta ela é importante? Mas o procedimento que você tem por trás para a concepção do processo artístico é muito mais importante do que a tua ferramenta. Se eu pegar alguém de vocês aí que desenha bem, que já domina algumas técnicas e der o pente para desenhar alguma coisa, vai sair algum desenho que presta. Vai ser a melhor coisa do universo, o procedimento vai ser rápido pra caramba? Não! Ali você não tem um pincel adequado, você não tem ferramentas que te ajudam a dinamizar o processo. As ferramentas, em grande parte, são preparadas para te ajudar. Tem ferramentas que acabam atrapalhando, infelizmente, mas boa parte delas são programadas para te ajudar. Então, nesse conceito todo que eu mostro para vocês, nesse mood board, né, nesse quadro de referências, nós temos boa parte do que vai ser feito nessa disciplina, e como eu disse, não exatamente igual a gente está vendo aqui. A gente tem que trabalhar um pouco de anatomia, não tem como aprofundar, mas tem como a gente trabalhar um pouco. A gente precisa conceber cenários, esses cenários serão para jogos 2D, isso está nas nossas ementas, e esses cenários vão depender de biomas. Tá? Então nós vamos trabalhar com alguns biomas em específico. Como eu já disse de anatomia, beleza, e de biomas a gente vai trabalhar com alguns elementos. Então como que eu faço madeira, como que eu faço uma folha, como que eu ilumino uma árvore, né? Por que que essa copa, deixa eu dar um zoom ali, né, nessa área aqui, por que que nessa copa de árvore aqui, eu tenho essa parte aqui mais iluminada e eu tenho, opa, peguei aqui a grade errada, e essa parte aqui sombreada. Qual é o motivo disso acontecer, né? Então, existe uma fonte de luz, existe uma intensidade de luz, e quando essa luz bate no material, ela é refletida de forma distinta, ou às vezes ela não é refletida, mas ilumina superfícies. Então eu tenho que fazer, né, a partir dessa fonte de iluminação, um local no qual eu tenho sombra, que eu tenho luz projetada, que eu tenho luz de rebote. Então, esse pedacinho ali tem uma luz que é azul. Nós, intuitivamente, se fôssemos iluminar, pegaríamos um pincel branco e a gente ia sair pintando aquela área para tentar iluminar. Existe um motivo por aquela luz ser azul. Então, todo o processo artístico tem motivações distintas e procedimentos que vocês podem adotar. É igual para todas as artes? Não. Nós vimos aqui, por exemplo, nessa arte, que eu tenho, né, sempre as delimitações, o contraste marcado por meio de linhas. O desenho ficou aqui com a line art. É um estilo mais cartoonizado. A gente está acostumado com esse estilo, na verdade, porque quem assistiu o desenho e jogou, né, na infância, viu muita coisa nesse sentido. Você está assistindo um desenho no cartoon, as silhuetas são muito marcadas, o line art, né, essas linhas dos personagens e do contexto como um todo, são sempre muito bem marcadas. E essa arte aqui me mostra isso. Dá para fazer um game estilizado dessa forma? Dá, não é tão comum, mas dá, tá? Então aqui eu tenho vários estilos e é legal a gente compreender como eles funcionam. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, a textura é muito bem marcada. As áreas de separação de contraste também são bem marcadas. Eu não tenho aqui muita mescla de cores no contexto geral. As formas são mais retangulares, triangulares, eu não tenho um desenho completamente orgânico, com muitas curvas. Aqui a coisa é muito bem delineada, bem marcada. Então é importante a gente entender isso, porque quando a gente for desenhar, até dá para você misturar estilos, mas geralmente para que você tenha uma identidade visual satisfatória, que você bata o olho em todas as peças artísticas do jogo, todas as artes conceituais e saiba que faz parte do mesmo jogo, você precisa manter essa identidade visual. Então isso passa pela definição de estilos, né, gente? Então, olhando aqui de longe, dá pra gente ver que cada uma dessas peças tem estilos distintos, tá? Então, é importante compreender cada um dos estilos que tem aqui e diversos outros que vocês vão avaliar. Não olhem apenas peças que estão nos estilos que vocês gostam. Esse é um outro erro que se comete, tá bom? E nem tentem trazer para uma arte conceitual todos os detalhes do universo. Então, pegando esses dois exemplos aqui, ó. Esse daqui. É bem claro que isso daqui não está finalizado, apesar de ser bonito, é um conceito. Eu não tenho a capacidade de finalização identificada. Agora, essa arte aqui de baixo,
Isso aqui já não é mais necessariamente um conceito, eu tenho a finalização, a texturização está muito bem feita, então eu já tenho a luz muito bem trabalhada, né? A saturação da imagem está muito bem feita, eu tenho um clima identificado nessa peça. Apesar de ter o clima identificado aqui, eu tenho diversas partes aqui que carecem de melhorias, mas que agora não é a hora, né? Para essa peça, para estabelecimento de um conceito, tá ok, tá funcionando, não precisa sair detalhando. Por que não precisa sair detalhando? Porque isso aqui ainda provavelmente passa por um momento de aprovação. Então, se você tá aí com a sua equipe, tá desenvolvendo o game e tá trabalhando o conceito de um level, você vai lá, eu vou desenhar o personagem, vou desenhar aqui um ponto focal que tem o meu objetivo, elementos de tela, HUD, sei lá, que mostrem a vida do meu personagem, a estamina dele, alguma coisa, mana, sei lá o que a gente quer colocar aqui, e o percurso que ele tem que percorrer, assim como a ambientação. Tendo tudo isso, eu levo para aprovação. Falo, equipe, funciona, é isso que vocês esperam, né? O personagem está adequado, todas as características que foram empregadas para o ambiente estão adequadas. Se isso estiver funcionando, aí sim você vai para um arte finalista, né? Para alguma equipe que vá depois implementar isso daqui num ambiente de jogo. Agora é momento de pensar em conceito, tá? Então nessa disciplina eu quero pensar mais em conceito do que em finalização. Apesar de que em alguns momentos eu vou sim, obviamente, falar sobre a finalização, como eu faço um delineado melhor, né? Como eu faço aqui um pós-processamento. Então, se eu pego uma peça como essa, a gente até pode falar que é um conceito finalizado, mas se eu quiser de alguma maneira colocar alguns efeitos de pós-processamento, eu posso aqui no Photoshop. Eu vou vir aqui nessa mãozinha, trabalhar, por exemplo, com os níveis dessa imagem, né? Então aqui, ó, eu tenho o controle de sombras e aqui eu tenho o meu controle de luz e aqui os pontos intermediários, tá? Então eu posso controlar aqui, ó, para trazer um pouco mais de contraste para a imagem original. Ela ficou um pouco mais escura, tá vendo? Ó, as cores ficam mais definidas com isso. Então, ó, como era antes, com um pouco mais de luz no geral, e aqui, ó, com um controle de níveis feito. Se esse é um resultado que você quer, eu não estou dizendo que ele está correto, se esse é um resultado que você quer, um clima que você quer, que trouxe colorações mais quentes, bacana, você vai trabalhar com controle de níveis, é um pós-processamento, você não precisa pintar assim de cara. Você pode editar a sua peça para que no final ela tenha essa cara. Então não cria essa pira de que a hora que você está pintando já tem que estar perfeito, já tem que estar pondo detalhe em tudo. Tem gente que faz isso? Tem. Tem gente que se dá bem com esse mecanismo? Tem. Só que eu não recomendo quem está começando sair nessa pira, porque senão vocês se perdem no procedimento. Primeiro faça a concepção da sua ideia e depois você refina. E refinou, aí sim você finaliza. Então se eu quisesse, né, aplicar aqui, por exemplo, mais um, ó. Vou trabalhar aqui, por exemplo, o conceito de curvas para melhorar um pouco os aspectos aqui de contraste e sombras. E brilho também, né, ó. Então antes e depois. Na direita aqui ficou um pouco exagerado, deixa eu diminuir um pouquinho essa curva. Essa curva em S é muito famosa, tá, gente? É um leve Szinho aqui, nem parece um S, né? Mas nessa região que eu estou movimentando o mouse ali, tem um S. Então, ó, eu ganhei um pouquinho de brilho, de iluminação. Então, só esses dois elementos aqui já mudam um pouco, ó, antes e depois. Antes e depois. Já muda um pouco o aspecto da imagem. E depois tem como a gente compor por cima, né? Trabalhar aqui com camadas de sobreposição, com efeitos que são aplicados de camada, né? Eu tô passando aqui por cima para vocês verem que quando eu mudo esse modo de mesclagem de camadas, algumas coisas acontecem, né? Essa luz indireta aqui, por exemplo, é uma possibilidade, né, de aplicação, é muito comum se utilizar ela, se utilizar aqui o multiplicação. Então essas camadas aqui, né, que tem esse controle de mesclagem, eu também vou passar por elas para trabalhar com vocês, tá? Então esse processo todo depende, obviamente, da ferramenta, só que a ferramenta é um acessório, Eu poderia conseguir pintar dessa forma sem colocar os efeitos. Mas já que tem a ferramenta para me ajudar, eu consigo controlar depois. Eu não me preocupo tanto com isso durante o procedimento natural de criação do conceito. Eu me preocupo com isso depois. Depois eu melhoro, depois eu edito, tá? Outras coisas que daí a gente vai começar a trabalhar nisso aqui. Pô, eu fiz o zoom ao contrário aqui. Vocês podem notar
que eu não trabalhei com um tom de pele igual o tom de pele, né? Nem a gente não pode falar que tem um tom de pele certo, né? Existem vários tons de pele, mas com algum tom que lembre, né, algum tipo de pele, até se parece, tá? Mas eu coloquei uma coloração roxa à esquerda, coloquei um pouco desse alaranjado à direita. Essa iluminação, ela de alguma maneira influencia essa área que eu tô, né, ali com o pincel. Toda a iluminação e sombra que tem aqui influencia a sua pintura. Nas próximas aulas eu vou mostrar o procedimento para a criação e concepção desse olho aqui, tá? Desse pedaço de olho. Nesse pedaço de olho aqui, eu não fiz esboço, eu não marquei silhueta, eu fui criando isso tudo já com pintura e vou mostrar para vocês como fazer isso. É o melhor procedimento ou é o procedimento correto? Não, é uma das formas de se fazer, tá bom? Eu vou até fazer um esboço para mostrar para vocês questões anatômicas do porquê que eu tomei algumas decisões aqui, tá? Mas eu não vou usar necessariamente esse esboço que eu faço nas próximas aulas para pintar por cima. Eu quero que vocês entendam como a gente mescla isso tudo aqui sem depender da marcação de linhas, porque aqui daí já vai ser um conceito de pintura, tá? Que a gente vai pintar mesmo, como a disciplina pede pintura digital. A ideia é fazer as pinturas, tá bom? Então esse é um apanhado geral do que a gente vai fazer nessa disciplina, o que a gente vai fazer daqui pra frente. Na nossa próxima aula eu retorno já dentro da ferramenta, começando a relembrar, né, aqui na paleta da esquerda do Photoshop, o que a gente tem de ferramenta à disposição. Ali na direita que eu tenho as ferramentas, né, de controle do que foi feito, das camadas e tudo mais, o que eu tenho à disposição. Então como que eu posso ter guias de ajuda aqui para pintura, onde eu coloco as imagens de referência, como que eu crio novas telas de desenho. Então aqui eu estou com uma prancheta de desenho, dá para fazer mais de uma, em uma eu coloco as referências, na outra eu desenho. Então a gente vai voltar na ferramenta para que vocês possam se reambientar ao Photoshop. Se vocês estão usando outras ferramentas, não tem problema nenhum. O que me importa é a peça artística. A hora que você gerar, né, o processo, gerar o produto, eu ver. Portanto que essa imagem aqui que eu fiz, tá? Ela não foi feita no Photoshop. Eu fiz ela no iPad, num software chamado Procreate, e lá eu fiz o desenho todo com um único pincel. Então eu vou mostrar no Photoshop como trabalhar com pincéis. Aqui dá a impressão que eu usei um monte de textura, um monte de coisa. Não, é um único pincel. E qualquer detalhamento que eu dei com o mesmo pincel. Eu só mudei as opacidades, a pressão da minha caneta, né? Eu trabalhei com as cores, obviamente. Então com a pressão que eu fazia ali, eu conseguia controlar. Com o tamanho desse pincel, eu conseguia fazer detalhamento. Então eu usei um único pincel propositalmente, para mostrar para vocês que é possível chegar num resultado desse com os pincéis que vocês já têm nativamente na sua ferramenta. Não criem a pira de sair comprando um monte de pincel, um monte de coisa. É legal ter? Ajuda? Até que ajuda, gente, obviamente ajuda. Só que, se você souber trabalhar bem com a sua ferramenta de forma nativa, você não vai depender de terceiros. Você não depende de um pacote de pincéis que não está instalado na máquina que você está trabalhando. Então, vamos aprender a trabalhar com o básico. Eu usei um único pincel texturizado. Depois posso mostrar para vocês pincéis similares que a gente pode usar no Photoshop para chegar num resultado como esse. Todo o restante é mesclagem de cores, é um trabalho com luz e sombra, é um trabalho mais anatômico, de pensar nessas silhuetas, e não precisa ser muito exato. Vocês podem ver, é um resultado visual agradável, pelo menos agrada aos meus olhos, já que eu desenho um olho inclusive. Então tem como chegar em bons resultados com poucas ferramentas, tá certo? Então é isso por essa aula, tá, gente? No nosso próximo encontro, no nosso próximo momento virtual, eu vou mostrar para vocês como iniciar um projeto como esse. Eu também pretendo voltar um pouquinho lá no Illustrator e mostrar como fazer alguma coisa similar também no Illustrator. O legal do Illustrator é que ele trabalha com uma arte vetorial. E sendo essas artes vetoriais, o legal é que você consegue escalonar isso tudo sem perder qualidade, né? Um vetor, ele não perde qualidade porque ele é uma representação matemática de algumas formas, de curvas e tudo mais. Então, já que você não perde essa qualidade, você pode ter uma imagem com um aspecto legal, né? Com uma resolução legal num celular, numa tela maior, num datashow, num televisor. Você consegue criar essa capacidade de responsividade do processo de uma maneira mais tranquila do que se você estivesse desenhando um bitmap. Um bitmap, né, aqui no nosso Photoshop é o seguinte: se eu aproximar
bastante, vocês vão ver que isso é uma composição de pixels. É um ajuntado, é uma matriz de pixels. Isso é bitmap, tá? Para cada caixinha dessa você tem uma representação em bits de uma cor que está nessa caixinha. E esse conglomerado de cores, numa resolução específica, numa densidade específica de pixels por polegada, você vai ter uma imagem legal, como essa, por exemplo, né, com uma resolução boa, ou não, dependendo da resolução que você cria. Mas isso daqui tudo não é uma representação matemática das suas formas. É um desenho em cima de uma matriz de pixels. É isso. Então, quanto melhor a resolução, melhor o monitor que você usa, mais qualidade, obviamente, você vai ter. Agora, no vetor, isso melhora porque você consegue voltar, aproximar, dar zoom, tirar zoom de uma forma muito mais tranquila quando você está trabalhando ali dentro de um Illustrator, por exemplo. O Illustrator não é o único software que trabalha com desenho gráfico vetorial, tá? Existem várias outras ferramentas. O próprio Affinity Designer, que eu citei agora há pouco, trabalha tanto com bitmap quanto com vetor em um único arquivo. Isso é muito legal, recomendo que vocês conheçam também a ferramenta. Isso dinamiza bastante também o processo de criação, que você pode trabalhar e passar ali pelos dois mundos, né? Então eu pretendo voltar um pouquinho no Illustrator para que vocês vejam como compor algumas peças lá também. E obviamente o foco é o mesmo, né? Produção conceitual, dá para falar sobre finalização, tudo mais, mas aplicar lá a luz, aplicar sombra, lá é um conceito mais 2D ainda, né? Aqui também é 2D, mas com algumas características tridimensionais. Lá a gente faz algo mais chapadão mesmo, algo mais flat, beleza? Mas eu pretendo voltar lá com vocês também, tá bom? Gente, falei bastante, né? O legal, obviamente, é pintar, mas eu vejo que esses conceitos que eu tô passando e mostrando aqui, já com um pouco da ferramenta, são essenciais, tá? Senão eu não falaria esse tempo todo para vocês sem uma pausa, sem a gente falar da sexta-feira, nem nada disso. Então o que eu quero mostrar para vocês é que o conceito e a prática, eles devem andar juntos, vocês têm que ter boas referências, seguir artistas que lhe agradam, artistas que estão em alta, artistas que estão na grande indústria. Vocês têm que ter uma referência real do mundo real, bem definida aos olhos, então você tem que avaliar o mundo real, tem que conhecer a ferramenta que você usa, conhecer diversos estilos de desenho, jogar bastante, porque vocês vão fazer desenho para jogos, vocês têm que conhecer as mídias para as quais vocês vão lançar jogos ou desenhar. Então isso tudo, gente, é um monte de coisa que depende não só de ferramenta, não só de anatomia, não só de estudos de luz e sombra, de estudos de perspectiva, tem que juntar tudo. Então não tem por onde começar, você tem que começar. A ideia é a seguinte: pratica. Precisou de ajuda? Me procura, converse com os colegas, mesmo virtualmente, dá para se ajudar bastante. Procure as outras fontes que eu citei, tá? O que não pode é ficar parado, tem que começar, tem que praticar, tá? Então cria uma rotina de estudos e eu acho que juntos a gente vai conseguir chegar em bons resultados, tá bom? Então, por hoje é isso, um abração aí para vocês, tá? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!